Apocalipse capítulo 9, por gentileza, dos versos 13 a 21. Apocalipse 9, versos 13 a 21. Nós estamos trabalhando sobre a questão das trombetas e hoje vamos estudar sobre a sexta trombeta. Então, abra por favor. 9, 13 a 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha a cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Eu quero meditar com os meus irmãos sobre o tema: o juízo de Deus sobre os ímpios. O juízo de Deus sobre os ímpios. Até aqui nós já pudemos ver que o livro de Apocalipse não é um livro fechado, nem misterioso, não é um livro selado. Ao contrário, Apocalipse é um livro aberto, que revela Jesus Cristo na sua glória, na sua majestade, no seu triunfo, na sua vitória final, e a vitória esplêndida da noiva de Cristo, a igreja. Vimos que este livro se divide em 7 sessões paralelas, todas elas cobrindo da primeira à segunda vinda de Cristo, todo o período da dispensação da graça. Vimos também que os 7 candeeiros, do 1º ao 3º capítulo, falam das 7 igrejas e da presença do Cristo da glória no meio desta igreja, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para restaurar a igreja. Vimos sobre os 7 selos, dos capítulos 4 a 8 do livro de Apocalipse, retratando a perseguição do mundo à igreja, e ao mesmo tempo os santos glorificados intercedendo pela reivindicação da justiça divina, e em resposta às orações da igreja, o mundo sendo desamparado e entrando numa cena dramática do juízo final, não tendo como fugir da ira de Deus e da ira do Cordeiro. Agora estamos estudando sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas falam não da perseguição do mundo à igreja, mas as 7 trombetas falam do juízo de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. As 4 primeiras trombetas são juízos de Deus que desembocam sobre a própria natureza, a terra, o mar, os rios, os astros. Na quarta-feira passada estudamos sobre a 5ª trombeta. É o juízo de Deus que desaba sobre os homens.
Quando a estrela caída do céu, Satanás recebe a autoridade e a chave para abrir o poço do abismo, e de lá saem um bando de gafanhotos, que são espíritos demoníacos, que estão agindo debaixo da autoridade de Deus, para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. E hoje, nós vamos estudar sobre a sexta trombeta. Nós vamos perceber que na sexta trombeta, o tormento aumenta, a crise se agrava, o mundo que já estava atormentado agora tem que enfrentar tragédias mais intensas, porque agora não é apenas o flagelo, não é apenas o tormento, mas agora a morte, a carnificina está campeando pela terra. À medida que a história avança para o seu desfecho final, na verdade, os problemas vão se intensificando e o mundo vai se amadurecendo para o juízo, ao ponto de não poder mais fugir da presença do Deus Todo-Poderoso, porque terá que enfrentar a ira de Deus e do seu Cordeiro. Eu chamo a sua atenção então para nesta noite nós olharmos a sexta trombeta. E a primeira verdade, a primeira lição que você vai encontrar na primeira trombeta, é que o juízo de Deus que desaba sobre os ímpios é resultado direto das orações dos santos. Por favor, com a sua Bíblia aberta, observe os versos 13, 14 e 15. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro. O altar de ouro é o altar de oração, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, veja bem que a voz que procede dos quatro ângulos do altar de oração, é que estão endereçando esta palavra ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. É extremamente importante na história percebermos esta verdade, que o juízo de Deus sobre a terra sempre veio em resultado do clamor do povo de Deus. Foi assim que aconteceu lá no Êxodo. Deus ouviu o clamor do povo. Deus viu a aflição do povo. Deus desceu para libertar o povo. Mas antes de Deus sacar o seu povo do cativeiro do Egito com mão forte e poderosa, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, liquidando com as divindades daquele vasto império. O que está acontecendo aqui é a mesma cena que acontece em Apocalipse 6, a partir do verso 9, quando você vai perceber que as almas dos mártires que foram decapitados estão debaixo do altar, numa figura simbólica para mostrar que eles estão clamando pela reivindicação da justiça divina. Imediatamente o que você percebe como o desenrolar da resposta às orações desses mártires está no capítulo 6, versos 12 a 17, que é a cena do juízo final. E agora os ímpios estão desesperados, como que num universo sem teto, sem colunas, e esses homens estão apavorados porque tudo aquilo que é sólido do universo está absolutamente abalado, e os homens tentam se esconder nas fendas das rochas, não por causa das tragédias, mas porque não têm condições de comparecer diante da presença daquele que está irado para o juízo e para julgar. Quando você vai para o capítulo 8, onde começam as trombetas, você viu que o prelúdio antes das 7 trombetas começarem a tocar, são duas coisas: silêncio e intercessão. Houve silêncio no céu porque o cenário era dramático, porque o mundo estava maduro para o juízo, e Deus iria invocar as trombetas do seu juízo sobre a terra. Mas antes das trombetas tocarem, você percebe que o incenso cheio da oração dos santos sobe do altar para o trono, porque o altar está ligado ao trono. E o mesmo incensário cheio de orações que vai do altar para o trono, desce do trono para a terra em termos de juízos de Deus.
E então Deus visita a terra com o seu juízo, e as trombetas do juízo começam a tocar. O que você percebe agora na sexta trombeta é que surge uma voz. De onde ela surge? Dos 4 cantos do altar, ou seja, da plenitude do altar da oração, da totalidade das orações dos santos que sobem à presença de Deus. E é exatamente esta voz do altar de ouro, a oração dos santos, é que anuncia o sexto anjo, aquele que tem a trombeta. Solta, desata, desamarra os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Ou seja, o juízo da sexta trombeta também está vindo sobre a terra como resposta às orações dos santos. Isso deve nos alertar, irmãos, e nos encorajar para o grande ministério que é o ministério da intercessão. Quando a igreja se põe de joelhos para orar, ela está se tornando parceira daquele que está no trono, e ela está participando do governo moral de Deus na história. Ela está se associando àquele que governa os céus e a terra, e aquele que tem sob o seu controle não apenas os seus anjos, mas tem também debaixo do seu governo até mesmo os demônios. É preciso que a igreja compreenda então o valor da intercessão. Segunda lição que eu quero que você observe nesse texto é que o juízo de Deus é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Esses anjos são agentes da justiça divina. E exatamente pela figura usada que eles estão presos, atados, você tem que concluir necessariamente que eles não são anjos de Deus, ministros de Deus, no sentido de anjos que preservaram a sua retidão, mas está aqui se referindo a anjos maus, a anjos caídos, a demônios. Eles, na verdade, estão aqui sendo desatados para cumprirem um propósito do Deus soberano. E 4 aqui é um número extremamente sugestivo, porque 4 é o número do universo, da terra, mostrando que esses 4 anjos não estão simplesmente cingidos, limitados à questão geográfica do Eufrates. Nós vamos entender o que significa Eufrates daqui a pouco, mas são anjos que vão estar lidando com toda a história, com toda a terra, com todas as nações, em todos os lugares, em toda a geografia. Esses anjos estão atados junto ao rio Eufrates. O que isso representa? O que isso significa? Primeiro, vamos entender que o Eufrates foi exatamente o local onde Satanás entrou na história humana. O Éden ficava onde estava o Eufrates, o rio Eufrates. Lá estava o Éden, e foi lá que Satanás teve a sua primeira incursão na história da humanidade e levou nossos primeiros pais à queda, precipitando a história humana neste grande desastre que é o pecado. Eufrates também significa as bandas do norte. Se você ler os livros proféticos, mormente o profeta Ezequiel e Isaías, há profecias de que do norte viria uma cavalaria imensa que invadiria o povo de Deus, iria então trazer grande carnificina. Mas Eufrates, fundamentalmente, significa o seguinte: era o limite máximo do território de Israel ao oriente, ao norte, fundamentalmente mostrando que atrás dessa fronteira do Eufrates ficavam as 2 grandes superpotências mundiais, a Assíria e a Babilônia, que eram os ímpios, os gentios, os inimigos do povo de Deus. Ou seja, o que esse texto quer mostrar é que esta perseguição virá do mundo que não conhece a Deus, do mundo que não teme a Deus, do mundo que vai se levantar em guerras para se destruírem, para acabarem consigo mesmos. Na verdade, a sexta trombeta está falando de uma forma muito viva e eloquente sobre a tragédia da guerra no mundo, porque este sexto anjo com a sexta trombeta, ao invocar esta trombeta,
uma terça parte da humanidade está sendo ceifada, está vindo à morte. Se você ler Isaías 8:7, vai perceber que esta figura era usada com fortes, como se fossem as águas do Eufrates, avançando impetuosas sobre a terra e inundando a terra, mostrando o seguinte, que esta cavalaria que vai se levantar daqui a pouco, vai ser como que uma invasão demoníaca na história humana, trazendo tragédia, trazendo guerras, trazendo carnificina, trazendo mortes, trazendo violência, e este é o quadro que João está contemplando nessa visão. Terceira lição que eu chamo a sua atenção: o juízo desencadeia-se no tempo determinado por Deus. O verso 15 é absolutamente claro sobre isso. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Chama a sua atenção para esse dado. Deus está absolutamente no controle de todos os acontecimentos da história. Não obstante os agentes do juízo sejam demônios, seres espirituais caídos, malignos, mas quem os comanda não é Satanás. A quem eles prestam obediência, em última instância, para cumprir os seus propósitos e desígnios, é o próprio Deus. Eles estão atados para uma finalidade. Eles estão presos para uma finalidade, no tempo de Deus, no dia de Deus, na hora de Deus, no mês de Deus, no ano de Deus. Eles serão soltos por uma ordem de Deus, para cumprirem um propósito de Deus. Esse texto está nos revelando a absoluta soberania de Deus na história. É Deus quem determina de onde esses anjos procedem. É Deus quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. Eles não são livres para agir. Eles têm o tempo definido. Eles têm limites de ação também definidos. É 1/3 e nada mais. Eles não são livres. Eles estão debaixo de autoridade, da autoridade do Deus soberano. Se você perceber, este número descrito no versículo de número 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, que dá um número de 200 milhões de cavalos e cavaleiros. É um número simbólico, para representar a imensidão inumerável destes agentes do juízo, que os 4 anjos estão prorrompendo na história da humanidade. É um tempo de destruição, é um tempo de calamidade, é um tempo de aflição profunda. É uma guerra que vai invadir a história, e esta guerra não é apenas a questão de uma guerra do tempo do fim. Estes cavaleiros, 200 milhões, é uma figura de que a história da humanidade tem sido pisada, massacrada, torturada e violentada por este instrumento que é a guerra, desde os tempos mais primitivos da história humana. É óbvio que, à medida que nós avançarmos para o fim, estas guerras vão se intensificando em volume, em intensidade, em violência, em virulência, e também na quantidade de pessoas que vão sendo ceifadas. Se você perceber o que João está querendo nos dizer, é que as guerras, elas estão incluídas dentro do propósito e projeto soberano de Deus na história. Muitas vezes nós não temos esta percepção clara de que Deus é soberano, de que Ele está no trono e de que Ele governa, e de que muitas vezes as guerras, as mais sangrentas, as mais brutais, jamais estiveram fora do controle de Deus, fora do propósito de Deus, de levar esta humanidade rebelde ao arrependimento. Quarto lugar, chama a sua atenção para uma outra verdade do texto. O juízo desencadeado pela 6ª trombeta é mais severo do que o anunciado pela 5ª trombeta.
Veja você o verso 15, que na quinta trombeta, os gafanhotos que saem do poço do abismo, com figuras estranhas, por exemplo, como lemos quarta-feira passada, aqueles gafanhotos tinham coroas na cabeça porque tinham poder de governar, tinham rosto de homem porque tinham inteligência, tinham cabelos de mulheres porque tratava ali da sensualidade, dentes de leão por causa da sua ferocidade, destrutibilidade, couraças de ferro no aspecto inexpugnável. Agora, se você perceber, aqueles gafanhotos tinham limitação, eles não podiam tocar na vegetação, eles não podiam matar os homens e eles não podiam tocar naqueles que eram selados por Deus. Mas esta cavalaria de 200 milhões que estão sendo liberados, agora avançam mais na sua ação de juízo. Agora eles recebem autoridade não apenas para atormentar, mas eles recebem autoridade para matar uma terça parte da humanidade. A história se agrava, o problema se avoluma. Se você perceber, há uma certa semelhança entre os gafanhotos e esses cavalos. Por exemplo, você vai ver que ambos, tanto os gafanhotos como os cavalos da quinta e da sexta trombeta, revelam a sua natureza demoníaca. Esse exército não é um exército de cavalos comuns, ordinários. Como aqueles gafanhotos não eram insetos, eram demônios. Outra coisa, você pode perceber que em ambos, tanto nos gafanhotos quanto nos cavalos, o poder está na cabeça, está na cauda. Você percebe ainda que ambos estão comparados com leões, tanto no versículo 7 quanto no 16, como também cavalos preparados para a batalha. E você percebe que ambos os textos falam de uma fumaça infernal, tanta fumaça que sobe do abismo e que cobre o sol, trazendo então um clima de escuridão, de trevas, de confusão, como também esta cavalaria provoca fogo, fumaça e enxofre. E com esses três instrumentos, fogo, fumaça e enxofre, é que estes instrumentos do juízo estão matando um terço da humanidade. Só um detalhe, chega aqui, as duas trombetas não podem ser equiparadas. A quinta trombeta só pode causar tortura. A sexta trombeta pode causar a morte. O que descreve então esta sexta trombeta? Se você perceber, versículo 15, é uma descrição gráfica da guerra, a guerra. E sabe, meus irmãos, se vocês lerem com atenção, vão perceber que a guerra não é apenas um instrumento da perversão do homem, da ação maligna dos demônios, uma atitude insana, louca, desvairada da humanidade longe de Deus. Mas a guerra é também uma trombeta de Deus, um aviso solene de Deus para a humanidade se arrepender e se voltar para Deus. O que João está escrevendo é que a guerra é um sinal de Deus, é uma voz de Deus, é uma trombeta de Deus, convocando os ímpios para se arrependerem de seus pecados. E o que é a guerra, na verdade? A guerra, na verdade, é uma resistência da humanidade ao Deus que está no trono e ao seu Cordeiro. A guerra na humanidade é uma rejeição daquele que está no trono, que é o príncipe da paz. A guerra é uma consequência da rebelião do homem contra Deus. A guerra é um subproduto da desobediência do homem ao Deus que está no trono. Quando o homem rejeita a autoridade de Deus, quando o homem rejeita o governo de Deus, o homem se torna o monstro, o lobo do próprio homem, e começam a se destruir mutuamente. Mas o alerta de Deus é esse: quem não quiser ouvir a voz de Deus terá que sofrer o castigo de Deus. Quem não escuta a trombeta de Deus terá que enfrentar inexoravelmente o juízo de Deus.
Quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, experimentará que o mal não vai bem, porque Deus vive e está no trono. Se perceberem, queridos, os agentes do juízo, conforme o verso 16, são uma multidão incontável. Quando João descreve esse número, do versículo 16, 20 mil vezes 10 milhares, 200 milhões. Não é a figura que alguns hoje pensam que é o exército da China, mas não é um exército humano, isso é uma horda de demônios, que são liberados, desatados, desamarrados, no tempo de Deus, para cumprirem um propósito de Deus, como que dando a última cartada de Deus. Se perceberem, a sexta trombeta é o último aviso de Deus à humanidade. Quando chegarmos à sétima trombeta, não tem mais oportunidade, acabou. A sétima trombeta já é a cena do juízo final. E quando começar a surgir as 7 taças, não tem mais oportunidade. Se você ler no capítulo 15, versículo 1, quando se começa as 7 taças, está claro aí: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Acabou. Deus está dando um tempo. As guerras são um alerta de Deus, a trombeta de Deus para a humanidade. Se você não ouvir essa trombeta, não tem mais chance, não tem mais possibilidade. Agora vamos ver qual é a descrição que João vai fazer desses agentes do juízo de Deus como máquinas assassinas. Veja o verso 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava um dano. Primeira coisa, esses seres são seres inatingíveis. Versículo 17 diz que tinham couraça cor de fogo. Ou seja, com esses inimigos você não pode lidar com armas convencionais. Nós precisamos entender isso. É o que Paulo diz em Efésios: a nossa luta não é contra carne e sangue. Não se pacifica a terra apenas matando um homem, destronando o outro do seu poder. Por trás dos sistemas humanos existem seres espirituais que agem, que articulam. E apenas olhar para a história como uma história pervadida pela ação humana, sem olhar esta interferência do mundo espiritual no mundo físico, é uma miopia espiritual. Segundo lugar, eles são seres ferozes. Versículo 17, a parte B, você lê que a cabeça dos cavalos era como cabeças de leões. E essa é uma descrição da força, da ferocidade, do poder destruidor que esses agentes do juízo possuem. Terceiro lugar, eles são peçonhentos como serpentes. Versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes. Ou seja, são seres venenosos, peçonhentos, malignos, e serpente e escorpião, se você perceber, são 2 figuras para seres malignos. É por isso que Jesus diz que ele vai dar autoridade para a sua igreja para pisar serpentes e escorpiões. Quarto lugar, eles flagelam e matam os homens. Versículo 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Se você perceber, o contexto aqui é que eles agem nos homens e agem através dos homens. Há homens que, na verdade, se transformam em marionetes dos demônios, em joguetes, em nariz de cera. Há homens que são manipulados e usados
nas mãos desses espíritos malignos para cometerem atrocidades abomináveis, indescritíveis na história da humanidade. Você não pode e não consegue ler, por exemplo, os massacres, a violência, o aspecto sanguinário, maligno, devastador de algumas mentes na Segunda Guerra Mundial, a não ser ver demônios atrás daqueles homens. Espíritos assassinos que controlavam, que manipulavam, que instigavam. Diz João que eles estão usando 3 instrumentos: fogo, fumaça e enxofre. O fogo queima, a fumaça tira a visibilidade, o enxofre polui. Por meio desses instrumentos, se mata a terça parte da humanidade. Isso é uma descrição dramática do que significa essa guerra. E se você olhar para a história da humanidade, você vai ver como a história da humanidade é a história das guerras. Quase que se confunde a história humana com a história das guerras. Os impérios antigos, as guerras religiosas da Idade Média. Se você perceber, as guerras na Europa, truculentas, sanguinárias, a guerra da secessão nos Estados Unidos, onde irmãos matavam outros irmãos. Se você perceber, as guerras tribais na África, as guerras étnicas, as guerras religiosas, as 2 guerras mundiais, levando milhões e milhões de pessoas à morte, ao holocausto. O mundo hoje é um mundo de uma paz apenas aparente, apenas aparente. Antes da questão do desarmamento nuclear, sobretudo na década de 70 e 80, era-se proclamado que apenas União Soviética, antiga União Soviética e Estados Unidos já tinham acumulado armas suficientes para varrer o planeta Terra 27 vezes e para transformar a humanidade em poeira cósmica 49 vezes. Se você ler o livro de Mikhail Gorbachev, Perestroika, você vai ver o grito, o soluço daquele homem para alertar a humanidade que se a humanidade entrar numa guerra de cunho mundial, não se terá vencedores e nem vencidos. Você percebe que o mundo está vivendo um clima nervoso, de tensão, de tensão. Se você perceber um detalhe no verso 19 interessante, pois a força dos cavalos, 200 milhões de cavalos, seres malignos que agem nos homens e através dos homens, a força dos cavalos está na sua boca. O que isso significa? 2 coisas. Significa que da boca deles é que saem conceitos, valores, filosofias, ideias que geram a ação e o comportamento dos homens na história, e dessa boca significa que eles estão também com a imprensa na mão. Eles manipulam os homens como eles querem, porque o poder do mando da voz está nas mãos deles, o poder deles está na boca deles. 5º lugar, preste atenção, penúltimo lugar, o juízo de Deus na 6ª trombeta, por mais dramático, é ainda limitado. Você pode perceber isso no verso 15, também no verso 18, no 15 mostrando que o flagelo que vem mata apenas uma terça parte, também o 18 repete o mesmo fato, e o verso 20 e 21 revela que o propósito de Deus é o arrependimento. O que você está percebendo aqui é o seguinte, que mesmo com a morte de 1/3 da humanidade, o propósito de Deus ainda é a salvação. A ira de Deus ainda está misturada com a graça. Ainda não é a ira pura de Deus, no sentido de apenas a ira de Deus, mas ainda Deus, na sua ira, se lembra da misericórdia, e apesar dos instrumentos de juízo, ainda Deus chama o homem à sua presença e ao arrependimento. Agora uma coisa, essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios, antes do juízo completo de Deus chegar. Quem não ouvir a 6ª trombeta, não terá mais chance. A porta da graça estará fechada. A próxima cena é a cena do juízo. Quando tocar, ou quando abrir, ou quando vier os 7 flagelos, a ira de Deus está consumada. Não tem mais jeito. Isso significa, irmãos, que nós não podemos brincar com a graça de Deus. Nós não podemos zombar da oportunidade de Deus. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora.
O tempo de arrependimento é agora. O homem que endureceu o seu coração à voz do alerta de Deus, haverá um dia em que ele não vai mais ter chance de se voltar para Deus. Se você percebeu o propósito desta sexta trombeta é dar aos homens uma chance de arrependimento antes do fim. E eu não tenho dúvida disso, e você certamente não terá também, que a guerra, com a sua truculência, poderíamos dizer que é uma voz terna, embargada de Deus ao homem, dizendo, volta para mim, enquanto é tempo. Só que nós cometemos um grande equívoco pensando que se o homem enfrentar tragédias na vida, como uma guerra, como um terremoto, como tragédias à sua volta, que esse homem vai se arrepender e o mundo vai experimentar um reavivamento espiritual e muitas pessoas vão se voltar para Deus. Isso é um engano. Assim pensaram muitos crentes depois da Segunda Guerra Mundial. Engano. O sofrimento por si mesmo não pode levar o homem ao arrependimento. Ao contrário, estes homens estão mais rebeldes, mais endurecidos, mais comprometidos com seus pecados, mais aliados aos demônios. Na própria medida em que Deus os está julgando, eles estão blasfemando contra Deus, se rebelando contra Ele. E eu quero terminar, o último ponto, os juízos mais severos não produzem o arrependimento dos ímpios. Os ímpios estão aqui desperdiçando a sua última chance, a sua última oportunidade. Não tem mais nenhum instrumento para possibilitar a eles a salvação quando eles rejeitam esta voz solene de Deus que chama ao arrependimento. Agora, veja comigo, por favor, versículos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. O que você está lendo aqui? É que o pecado da impiedade leva ao pecado da perversão. Deixa eu explicar. O pecado da impiedade está ligado à teologia e o pecado da perversão está ligado à ética, à moral. Impiedade é o homem rejeitar Deus. Perversão é o homem se descambar na vida moral. Porque o homem não aceita a verdade de Deus, a vida dele se torna uma bagunça. Porque o homem está prostrado diante de ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, de pau. E eles estão prostrados não apenas de objetos inanimados, que não podem ver, nem falar, nem andar, mas eles estão prostrados diante de seres malignos que estão agindo dentro, no meio, através desses ídolos. É muito importante entender isso, irmãos. É por isso que a Bíblia registra que a idolatria é tão abominável para Deus. Porque quando o homem se prostra diante de um ídolo, feito pelas suas próprias mãos, seja de ouro, seja de prata, seja de bronze, seja de madeira, aquele ídolo, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que aquele ídolo não é nada. Se você jogar ele na água, ele fica na água. Se você queimar, ele vira cinza. Se você serrar, ele fica serrado ao meio. Se você quebrar, fizer dele em pedaço, ele fica em pedaço. Se você precisar transportar daqui para lá, você tem que botá-lo nas costas. Ele é nada. Absolutamente nada. Mas se ele é nada, então por que a idolatria é tão abominável aos olhos de Deus? Por que a idolatria provoca tanto a ira de Deus? Provoca a ira de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, é que por trás do ídolo existe um espírito maligno. Quando uma pessoa se prostra diante de um ídolo, não é diante do ouro, da prata, do barro que ele está se prostrando, ele está se prostrando diante de demônios. Diz o profeta Oséias, capítulo 4, verso 12, que o homem consulta a sua vara, e a vara lhe dá resposta, porque um espírito de engano, de prostituição, entra naquele ser inanimado para enganá-lo. É por isso que as pessoas pensam que recebem graças do santo tal, do ídolo tal. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um espírito de engano para que as pessoas se afastem do Deus vivo. E é o que está acontecendo aqui. Se você perceber,
Os ímpios estão aqui quebrando as 2 tábuas da lei. No versículo 20 você percebe que eles estão deixando de adorar a Deus para adorar os ídolos e os demônios, e estão quebrando assim o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Mas quando você vai para o versículo 21, eles estão quebrando a 2ª tábua da lei de Deus, porque estão quebrando o 6º mandamento, os assassínios. Eles estão quebrando o 7º mandamento da lei de Deus, o adultério. Eles estão quebrando o 8º mandamento da lei de Deus, os furtos. E que tipo de vida esta sociedade que rejeita Deus está criando? Preste atenção em 4 naipes aí, no versículo 21. Primeiro, uma sociedade onde não tem respeito à vida, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios. A vida não tem valor, se torna banal. As pessoas tiram a vida do outro por um par de tênis. As guerras são absolutamente ilógicas, irracionais, absurdas, do ponto de vista humano, porque estes homens que rejeitam a Deus, se deixam usar por espíritos assassinos, se tornam bestiais e matam seu próprio semelhante. Segundo, não há respeito à lucidez, nem das suas feitiçarias. A palavra feitiçaria vem do grego farmakeia, de onde vem a palavra farmácia, de onde vem a palavra drogas. Ou seja, o que João está dizendo é que esta sociedade do tempo do fim é uma sociedade entorpecida, drogada, que não tem lucidez mental. Terceiro lugar, é uma sociedade onde não há respeito à pureza moral, nem se arrepende da sua prostituição. É uma sociedade imoral, onde todos os devaneios morais estão sendo praticados às soltas, onde os absolutos morais são pisoteados, escarnecidos, onde os valores éticos que devem construir uma família são minados. Finalmente, uma sociedade onde não há respeito à propriedade privada, furtos, não se respeita o que é do outro, se furta, se rouba, se assalta, onde você caminha pelas ruas e o que de você mais tem medo é do seu par, dos seus pares, dos seres humanos, criados como você, à imagem e semelhança de Deus. Meus queridos, eu concluo dizendo o seguinte: esse é o semblante de uma sociedade contra a qual se dirigem a ira do Cordeiro e todos os flagelos de Deus. O objetivo de Deus é chamar este homem ainda ao arrependimento. O que nos choca, nos deixa perplexos neste capítulo, é que não apenas os homens não se arrependem, mas estes homens continuam na prática do seu pecado no exato momento que Deus o está julgando e punindo. Em lugar de voltar-se para Deus, acontecem iniciativas cada vez mais precipitadas de afastar-se de Deus. E essa é uma época em que a pregação do arrependimento se torna notoriamente difícil, notoriamente rara e notoriamente urgente. Que Deus levante a igreja para tocar também essa trombeta, chamando o homem ao arrependimento, a se voltar para Deus enquanto é tempo. Que Deus nos ajude. Amém.